não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O sujeito ele não sabe do que está falando, ele não tem a menor ideia, não é capaz de medir o que ele está falando. Né? Quer dizer, aquele ponto de vista, vamos dizer, do espertalhão, onde a vitória dele é tudo. Eu digo, olha, sim, a vitória é boa, mas não a todo preço. Não é isso? Sim, que o meu partido vença, todo mundo quer que o seu partido vença, mas não à custa de destruir tudo. Não é isso? E o indivíduo não tem ideia da devastação. Né? Então ele chega ali e se gaba. Ah, agora não precisamos mais dizer fora FMI, porque agora é a FMI que deve dinheiro para nós, deve 10 bilhões. Eu digo sim, e nós devemos 1 trilhão e não sei quanto. E o cara não é capaz de fazer a conta entre o crédito e o débito. Né? E essas pessoas que estão governando o país. E ele lá se gabando. Fui eu e o Fernando Henrique que fizemos isso. Claro, foram vocês dois mesmo. Né? Então, olha, hoje alguém me mandou aqui, eu não sei de onde que foi o André França que mandou, mas eu não sei de onde ele tirou, eu sei que se foi ele que coletou, mas o Brasil, país campeão. Né? Então, o Brasil é campeão de homicídios, né? É o campeão inverso de generosidade e doações na lista dos países que doam para os pobres. O Brasil está em 76º lugar, quer dizer, ninguém dá nada para ninguém. Né? Além de ser o país mais burro do mundo, os nossos alunos tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Não tem uma única universidade nossa na lista das 100 melhores do mundo. Né? O brasileiro, o estudante brasileiro, lê 1,8 livro por ano. No curso de pós-graduação lá de Administração Pública do Paraná, quer dizer, eu falando com futuros administradores públicos, eu disse para eles que um especialista tem que ler pelo menos 80 livros da sua área por ano, para ele saber o que está se passando. As pessoas olhavam umas para as outras, 80! Né? Como se eu fosse um monstro, eu estou impondo para eles uma coisa desumana. Né? O que mais? É um dos campeões de corrupção do mundo, né? Um dos campeões de consumo de droga, é o terceiro, não é o primeiro, mas é o terceiro no ranking da prostituição. Eu acho que acima só está a Tailândia e alguma coisa. Né? É o quarto país campeão de pedofilia. Né? É o país recordista em divórcios, onde mais tem divórcio no mundo. É um dos recordistas de suicídio. É o campeão absoluto de violência no trânsito, é o campeão de infidelidade conjugal, é o campeão de impostos e tarifas telefônicas altas, né? É o primeiro na lista dos países perigosos para os turistas, é o campeão de criação de leis e normas, campeão de burocracia, né? É o campeão do uso de remédios para emagrecer e o campeão de cirurgias plásticas com finalidade estética. Eu digo, o que é isso? Esse povo não é humano mais. Eles estão abaixo da humanidade. O cachorro tem mais dignidade do que isto, pô. Então, é esta a grande obra desta elite que foi criada na USP. Então, quando eu digo a USP devia ser fechada, transformada no estacionamento, eu sei o que eu estou falando. Talvez não toda a USP, porque tem umas áreas aí que funcionam. Aquela parte de biologia, essa coisa funciona, mas a parte de filosofia e ciências humanas devia se transformar num estacionamento de velocípedes, né? Então foi isso que sobrou, gente. Né? Então, olha, quem escolheu meu nome foi minha avó. Ela não, acho que talvez não soubesse, mas Olavo quer dizer sobrevivente. Então, se morreu, todo mundo sobrou eu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emendar a geração anterior com a geração seguinte. É o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer,
Aqui, nesta casa, aqui, neste escritório, eu tentei juntar tudo o que o Brasil produziu de bom nas décadas. Literatura, música, filosofia, tenho tudo. E eu li tudo. Tá certo? Então, eu sei o que era o Brasil. Eu sei o que o Brasil podia vir a ser. E eu não sei se ele poderá voltar a ser. E também nós não temos que perguntar se isso é possível. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem decide se é possível não é Deus. Nós só decidimos o que nós vamos fazer. Então, como ensinava meu amigo e mestre Juan Alfredo César Miller, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. E o que é o seu dever? Aí recorremos ao Viktor Frankl. É aquilo que só você pode fazer e o outro não pode fazer no seu lugar. Então, se nós estamos conscientes do problema, tá certo? E nós constituímos vamos dizer, uma elite, digamos, de alguns milhares de pessoas qualificadas, o nosso dever é óbvio. Né? Nós temos que criar, de novo, coisas que sejam dignas do que os brasileiros já criaram no passado. Né? Então, por exemplo, eu estava pensando aqui, você pega esses grandes romances cíclicos, como houve no Brasil, né? A Tragédia Burguesa, do Otávio de Faria, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e você imagina algum brasileiro escrevendo uma coisa daquela hoje? É impossível. Não é isso? Olha, o Érico Veríssimo não era nenhum grande intelectual, né? Tinha até umas ideias idiotas, mas o que o sujeito teve que estudar e absorver da história do seu estado para escrever aquela epopeia não é brincadeira. E o Otávio de Faria, você imagina quantas vidas de pessoas ele deve ter conhecido para ele escrever todo aquele emaranhado de dramas humanos, que são aqueles 15 romances da tragédia burguesa. É um conteúdo de experiência humana, de sensibilidade enorme. Não tem ninguém no Brasil que possa compreender hoje os outros como o Otávio de Faria compreendia. Não tem mais gente assim. É isso? Quer dizer, a incompreensão tornou-se obrigatória. Estava até dando meu exemplo de falar do entrevista do Cabo Anselmo no Roda Viva. Né? Então, olha, ele tinha 15 pessoas entrevistando o homem. Não tinha um que conseguisse imaginar por um minuto que o sujeito pudesse ter agido por algum motivo moralmente relevante. Ou seja, você tem que ver o outro só por uma lente deformante. O cara está contra a esquerda, então ele é mau, ele é monstruoso, ele agiu por interesses malignos. Então a pergunta é a seguinte: quanto dinheiro ele ganhou? Que vantagem ele levou? Não levou vantagem nenhuma, ele destruiu sua vida. Né? Não agiu por nenhum interesse. Então, vamos supor, né? Pelo menos por imaginação, talvez ele tivesse um bom motivo para fazer o que fez. Talvez não seja uma pessoa má. Talvez tenha agido por boa intenção. Não são capazes de fazer esta conjectura. Porque a visão que tem do ser humano se congelou naqueles estereótipos que o Partidão ensinou para eles em 1960. E parou aí. Quer dizer, isso é barbárie, evidentemente. É menos que barbárie. Né? Eu digo, em primeiro lugar, junta 15 contra 1. Falou, mas espera um pouquinho, você tem 15 contra 1, então modera o que você vai dizer, porque já está na vantagem. Né? Esta ideia, por exemplo, da luta desigual, né? Eu lembro quando era moleque não existia isso. Você não juntava em 2 para bater em 1. Ninguém fazia isso. Agora, as pessoas fazem e acham bonito. Né? Então, o Brasil se degradou a um ponto que a gente não consegue observar um paralelo em parte alguma. Por quê? Porque você não vê exceções. Não tem exceções. Né? Claro que existem os perseguidores, existem as vítimas. Mas entre as vítimas você não vê nenhum herói. São apenas pessoas que estão sofrendo. Não tem ninguém que se levanta, vamos dizer, com estatura de herói, né? Com a capacidade de reagir. Não tem, simplesmente não tem. Então, o que é isto? Né? Então, o nosso dever é muito claro. E se ficar no Brasil está deprimindo você demais, então você tem que sair. Se você consegue aí, mais ou menos se isolar mentalmente, eu consegui durante várias décadas. Chegou um ponto que eu não... Só nos últimos 2 anos que eu estava no Brasil, eu falei, não, agora eu estou sofrendo. Antes não. Quando eu escrevia, por exemplo, o Imbecil Coletivo, eu não estava sofrendo por nada daquilo. Eu estava observando como um cientista. De repente eu não era mais o médico, eu era o paciente. Falei, então eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair. Saí, curei, falei, estou podendo fazer tudo isso, por quê? Porque parou de doer. Eu estou olhando com olhos de compaixão e não de sofrimento pessoal. Tá certo? Nós temos que nos colocar acima do problema, no sentido de não nos considerarmos vítimas. Ao contrário, temos que nos considerar
pessoas privilegiadas, porque nós tivemos acesso à compreensão intelectual desta coisa, que a maior parte das pessoas não tem, sofrem como bichinho, não sabe de onde está vindo a porrada. E se nós temos uma compreensão intelectual, então já estamos, por assim dizer, acima, né, da confusão. Então, somos pessoas privilegiadas, temos que agradecer o nosso destino, agradecer que Deus nos tenha dado esta oportunidade, vamos dizer, de uma missão nobre, que só nos enobrece, só faz bem para nós. Então, nós não somos as vítimas. Então, Antônio Vargas, se você está no exterior e está conseguindo pensar sobre isso sem se sentir uma vítima pessoal, então fique aí, faz o seu trabalho daí, não perca o contato com o Brasil. Puxe do Brasil tudo que é bom. Agora, por exemplo, alguém me manda essa apostila Zé Leite Lopes, olha que coisa boa, né? Então, faça um museu do Brasil na sua casa, como eu estou fazendo aqui, né? Eu pensei, daqui a pouco, este conjunto de coisas que o Brasil criou, ninguém mais vai conhecer, só vai existir aqui. Onde está isso aí? Está lá na Virgínia. Né? Bom, primeira vez que eu vim aqui, eu estive em Indiana, estava na Universidade de Indiana, e de repente eu vi um baita edifício lá, e falei, o que é isso aí? Ah, isso é um Instituto de Estudos Brasileiros. Eu falei, no Brasil não tem um desse tamanho. Hã? Eu não sei o que tinha lá dentro, mas pelo menos grande era. Né? Então, e se o melhor do Brasil está espalhado pelo mundo, falo, bom, isso já aconteceu com outros países em outra época. Né? Onde estava a literatura, o pensamento russo durante esse período? Estava na França, estava em Londres, estava na Califórnia. Né? O último a sair foi o Solzhenitsyn. Né? Bom, acho que não há mais tempo de nós. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.